Apesar de cobrir cerca de 71% da superfície da Terra, nós exploramos apenas 5% do mar. Isso significa que grande parte ainda é desconhecida, seus mistérios seguem intocados e sua existência pouco compreendida. Mas todos os dias, centenas de pessoas navegam por ele, seja a trabalho, lazer ou aventura. Embora muitos mistérios do oceano estejam abaixo da superfície, alguns dos mais intrigantes ficam acima dela, como enigmas, casos arquivados ainda esperando para serem resolvidos. Junte-se a nós no vídeo de hoje enquanto exploramos 3 casos arquivados de navegação assustadores e não solucionados. Bastian Ada. Em 9 de julho de 1975, Bastian Ada, um artista conceitual, performer e fotógrafo holandês de 33 anos, partiu de Cape Cod, Massachusetts, em um veleiro modificado de 13 pés, chamado Ocean Wave. Bastian queria atravessar sozinho o Atlântico Norte, de oeste a leste. Se tivesse sucesso, seu barco seria o menor a cruzar o Atlântico. Ele acreditava que a jornada, que vinha planejando cuidadosamente há meses, levaria cerca de 2 meses e meio. Ele pretendia ir a Falmouth, Inglaterra, e depois seguir para a Holanda, para uma exposição de seu trabalho. Ele não só pretendia realizar um objetivo de navegação, mas sua viagem também faria parte de um projeto artístico em que estava trabalhando, que ele chamou de Em Busca do Miraculoso, uma referência a um livro de mesmo nome de P. D. Ouspensky. Mary Sue Anderson Adder, sua esposa, recordou isso em um artigo para o Brooklyn Rail em 2022. Bastian, velejador entusiasmado, navegou do Marrocos à Califórnia com o dono de uma escuna de madeira de 45 pés e 70 anos. Os 2 homens enfrentaram um furacão, 2 mastros quebrados, motor falhando e sem rádio ou equipamento de navegação. A extraordinária história de sobrevivência deles foi comprovada quando a Marinha dos Estados Unidos da América rebocou a escuna sem mastros até o porto de San Diego. Antes de viajar, Mary Sue contou a Bastian que estava com medo e achava perigoso demais. "Eu não quero te perder. Ele disse que você ficará comigo pelos próximos 50 anos. Nenhum oceano pode atrapalhar", ela escreveu. Em 2022, o mar era minha única concorrência. Ele confiava em mim e confiava no oceano. Ele nunca o machucaria. Mary Sue esperou o marido voltar para casa, mas ele nunca voltou. Em 18 de abril de 1976, a cerca de 150 milhas náuticas da costa sudoeste da Irlanda, a equipe estava de plantão. Um arrastão de pesca espanhol se deparou com um pequeno veleiro, flutuando sem rumo pela superfície do mar. A proa estava completamente submersa, enquanto ele derivava na vertical. A tripulação do arrastão içou a embarcação a bordo e revistou a cabine, encontrando alimentos enlatados, equipamentos de navegação e documentos de identidade. O barco era o Ocean Wave e pertencia a Bastian. Cracas, Ada, presas ao casco do barco, indicavam que a embarcação estava à deriva há cerca de 6 meses. Bastian, sua câmera e cadernos usados para documentar a viagem desapareceram. Mary Sue logo soube pela Interpol, que perguntou se ela era esposa de Bastian Ada. Seus dados foram encontrados entre os papéis ainda a bordo do Ocean Wave. Quando lhe disseram que a embarcação havia sido encontrada, Mary Sue lembrou que ouviu tudo entorpecida e pediu detalhes. Havia um grande buraco na parede de trás da cabine, onde as linhas de segurança de Bastian teriam sido presas, e o cordame estava desaparecido. Pouco depois, Mary viajou para a Espanha com o irmão do marido, Eric. A embaixada da Holanda então revelou que a onda do oceano havia desaparecido. Ela foi roubada do estaleiro
do capitão do traineiro. Eric, irmão de Bastian e também velejador experiente, sugeriu que o buraco no barco deixado por a remoção da parede a qual a linha de vida de Bastian estaria presa provavelmente foi resultado do ponto fixo ter sido arrancado quando Bastian caiu ao mar em condições climáticas ruins. Eric chegou a essa conclusão depois de entrevistar pessoas na Espanha que viram o Ocean Wave antes de ele desaparecer. Ainda assim, até hoje, não está claro o que aconteceu com Bastian. O Ocean Wave nunca foi localizado. Código de acesso secundário 2. Em 15 de abril de 2007, o Código de acesso secundário 2, um catamarã de 32 pés, partiu de Early Beach com 3 homens a bordo, todos residentes de Perth, Austrália Ocidental. Os homens eram 56 anos, Peter Tunstead, de 69 anos, e 63 anos. Embora a maioria dos homens fosse marinheiro relativamente inexperiente, Derek havia feito um curso de navegação e já havia viajado várias vezes no Código de Acesso Secundário 2 antes de 15 de abril. Os homens planejavam ir para Townsville, em Queensland, mas decidiram velejar com o CAZ 2 pelo norte até a Austrália Ocidental. Por 2 dias nada deu errado. Só em 18 de abril, que o problema pareceu se manifestar quando um helicóptero avistou o barco à deriva perto da Grande Barreira de Corais e informou que o Código de Acesso Secundário 2 estava em apuros. 2 dias depois, as autoridades encontraram o barco vazio. Um funcionário do Escritório de Gerenciamento de Emergências de Queensland disse que o que encontraram era estranho, já que tudo estava normal. Não havia sinal da tripulação. O Escritório de Gerenciamento de Emergências de Queensland observou posteriormente que o barco estava em condições adequadas. Além disso, comida e utensílios de mesa estavam dispostos, um laptop estava ligado e repousava intocado sobre uma superfície. O motor do barco ainda estava funcionando, e tanto o rádio quanto o sistema de posicionamento global estavam em perfeito estado de funcionamento. Até os coletes salva-vidas estavam intactos, e a âncora do Código de Acesso Secundário 2 levantada. O único sinal claro de que algo estava errado eram as velas rasgadas do barco. Embora não houvesse bote salva-vidas a bordo, não está claro se havia um antes dos homens partirem. No mesmo dia, o helicóptero avistou o barco e iniciaram as buscas e resgate. Uma aeronave da Marinha ajudou na busca, assim como o resgate marítimo voluntário de Bowen. À noite, uma aeronave com capacidade de infravermelho foi enviada e no dia seguinte, um esforço completo de busca e resgate foi iniciado. Apesar dos esforços das autoridades, não houve sinal dos homens. Especialistas observaram que seria muito improvável que os membros da tripulação do Código de Acesso Secundário 2 estivessem vivos, dado o tempo que havia se passado desde que eles caíram na água. Em 21 de abril, as buscas foram encerradas. Uma perícia forense no Código de Acesso Secundário 2 foi realizada em breve, embora nunca tenha sido encontrada nenhuma evidência que indicasse crime ou envolvimento de terceiros. Em um recipiente lacrado, sob a cama de Derek e Bayton, eles encontraram uma arma de fogo e munição, tudo completo. O sistema de posicionamento global do barco revelou que, em 15 de abril, o Código de Acesso Secundário 2 foi conduzido para Nordeste, em uma área onde o mar agitado e ventos fortes estavam se intensificando. Mais tarde, o barco ficou à deriva. Em agosto de 2008, o legista estadual de Queensland, Michael Barnes, liderou uma investigação sobre o desaparecimento. 27 testemunhas depuseram e 107 provas foram apresentadas. A esposa de Derek, Jennifer, destacou claramente que ele sempre prioriza a segurança. Derek tinha experiência em navegação e lidava com barcos há 25 anos. Ele havia feito vários cursos de navegação ao longo dos anos, incluindo um pouco antes do Código de Acesso Secundário 2 partir, e tinha uma qualificação em rádio marítimo. Ela e Derek viajavam de barco a motor todo o verão e já tinham usado o Código de Acesso Secundário
algumas vezes antes de Derek sair com os amigos. Os homens planejaram a viagem meticulosamente por meses, reservando de 6 a 8 semanas para voltar a Fremantle, observando que não queriam navegar à noite por questões de segurança. O inquérito também ouviu o ex-dono do CAZ-2, que disse que o barco estava em boas condições. Ele ajudou Derek, James e Peter a planejar a rota. 2 dias antes do helicóptero avistar o código de acesso secundário 2 à deriva, o capitão de um barco de pesca lembrou-se de ter visto um iate branco parecido com o código de acesso secundário 2 com uma vela rasgada, à deriva de lado, por uma passagem estreita, perto de Bowen. Gavin Howland, o capitão, lembrou que chegou a cerca de 50 metros do barco, mas não conseguiu ver ninguém a bordo. Apesar de estranhar, ele admitiu que não procurou as autoridades porque não pensou nisso. A tripulação pode estar em perigo. O legista do estado de Queensland, Michael Barnes, escreveu que não pode ser tão definitivo sobre as circunstâncias em que as mortes ocorreram, mas ele propôs uma teoria sobre o que aconteceu com os membros da tripulação do Código de Acesso Secundário 2 em 15 de abril de 2007. Ele sugeriu que, já que uma isca foi achada presa na borracha do lado de bombordo e um vídeo daquela manhã mostrava Piotr pescando. Ao tentar soltar a isca, ele caiu na água. James, então, pulou atrás dele, já que ele não conseguia subir a bordo, deixando Derek ainda no barco. Ao baixar as velas, o que Derek precisava fazer para voltar aos amigos? O movimento do barco ou o vento pode ter balançado a retranca, derrubando Derek na água. Em segundos, o barco estaria fora de alcance e, sem colete salva-vidas, eles teriam dificuldade para sobreviver no mar agitado. Porém, ao longo dos anos, surgiram outras teorias. As autoridades de Townsville notaram que o tempo piorou após a saída do Código de Acesso Secundário 2. O mar estava agitado e os ventos eram fortes. Isso levou a algumas especulações de que os 3 homens haviam caído ao mar devido às más condições. Porém, os parentes dos homens discordaram, destacando que linhas de pesca e roupas estavam estendidas e os coletes salva-vidas guardados quando o barco foi achado, sugerindo que o ocorrido era algo para o qual não estavam preparados. Além disso, os itens dentro do barco não mostravam sinais de mau tempo. Tudo dentro estava cuidadosamente colocado e não havia sido movido pelo mar agitado. Há teorias de que os homens, voluntária ou involuntariamente, mudaram para outro barco. O CAZ-2 foi achado com para-choques para fora, indicando possível atracação com outra embarcação. Porém, investigadores de Townsville notaram que barcos pequenos geralmente deixam os para-choques para fora, então isso não permite concluir nada apenas por estarem expostos. Outras teorias, no caso, incluem um sistema de posicionamento global, com defeito, que os levou para o caminho errado. O Código de Acesso Secundário 2 ficando preso em um banco de areia perto de George Point, onde sua última mensagem de rádio foi feita, ou uma onda anormal que os jogou para fora do barco, ou até mesmo que os homens forjaram seus próprios desaparecimentos para fins de seguro. Vale ressaltar que essa última teoria não tem nenhuma evidência que a comprove. No entanto, o que exatamente aconteceu com a tripulação do Código de Acesso Secundário 2 continua sendo um mistério até hoje. Desde os acontecimentos de 15 de abril de 2007, o barco foi apelidado de Iate Fantasma e de Mary Celeste dos tempos modernos. Donald C. R. O. Whurst. Em 31 de outubro de 1968, Donald Crowhurst, 36 anos, partiu de Tynemouth, Inglaterra, para a Golden Globe Race. O evento foi a primeira corrida de iate ao redor do mundo sem paradas e com apenas um tripulante. Patrocinada pelo jornal britânico The Sunday Times, a corrida era aberta a todos. O nível de habilidade não era um obstáculo, diferente de outras corridas e eventos de vela da época, que exigiam comprovação de experiência para a participação. O vencedor receberia um troféu, e libras 5.000, o equivalente a cerca de libras 108.000 hoje em dia. Na época de sua partida,
Donald era pai de 4 filhos, empresário, membro do conselho municipal de Bridgewater e velejador amador. O barco que ele construiu para a corrida Golden Globe foi chamado de Tynemouth Electron, um trimarã modificado de 40 pés, e ele fez uma nova hipoteca em sua casa para ajudar a pagar os custos de construção. Segundo relatos, esse tipo de barco não era comumente usado para o tipo de longa jornada que ele iria enfrentar e não estava claro o quão bem serviria para Donald. Na época, trimarãs ficavam lentos e sobrecarregados e tinham dificuldade contra o vento. Antes de partir, Donald tentou montar dispositivos de segurança para ajudar a garantir sua vitória, ou pelo menos sua sobrevivência. Ele esperava provar que suas invenções eram úteis, completando a corrida, e planejava fabricar e vender os dispositivos ao retornar à Inglaterra. No entanto, ele teve apenas um curto período de tempo para construir o barco, garantir financiamento e patrocinadores para a corrida e terminar o equipamento. Assim, a maioria das medidas de segurança ficou incompleta, pois ele não as finalizou durante o percurso. Um marinheiro experiente que esteve com Donald antes da partida notou que o Tynemouth Electron era rápido, mas não conseguia velejar a menos de 60 graus do vento. Além disso, as vibrações da velocidade faziam os parafusos do piloto automático de Donald se afrouxarem, obrigando os dois a consertá-los sempre. Quase imediatamente após a partida de Donald em 31 de outubro, ele teve problemas. O barco começou a vazar, ele perdeu parafusos essenciais e, sem sobressalentes a bordo, precisou retirar peças de outras partes do barco para substituí-los. Depois o gerador dele quebrou. Nas semanas seguintes, ele avançou menos na corrida do que esperava, principalmente por falta de velocidade. Logo passou a inventar posições em seus relatórios de rádio, frequentemente sendo vago sobre a localização. Apesar de dever estar no Oceano Antártico, ele entrou no Atlântico e parou na América do Sul para reparar o barco. Uma violação das regras do evento. Em dezembro, muitos achavam que ele venceria a corrida por seus relatos falsos e porque vários competidores já haviam desistido. 2 meses depois, um competidor desistiu e outro foi o primeiro a finalizar a corrida. Isso levou Donald e outro competidor, Nigel Tetley, ambos a disputarem o segundo lugar, pelo menos de acordo com os relatos de Donald. Na verdade, ele estava longe de Nigel, que seguia muito à frente. Mesmo assim, Nigel queria conquistar o segundo lugar. Ele empurrou seu frágil barco cada vez mais longe, até abandoná-lo em 30 de maio de 1969. Há algumas especulações de que Donald agora estava sentindo o peso da pressão da corrida. Se ele parecesse ter completado a circunnavegação mais rápida, isso faria com que seus diários de bordo fossem minuciosamente examinados por marinheiros experientes, que sem dúvida perceberiam seus relatos falsos. Ele foi ouvido em 29 de junho e seu último diário de bordo é de 1º de julho. O Tynemouth Electron foi achado vazio em 10 de julho. Presume-se que, por volta de 1º de julho, Donald Crowhurst caiu ou pulou do barco e se afogou. O próprio barco não indicava o que poderia ter acontecido com ele. Não havia sinais de acidente ou de uma onda gigante que pudesse tê-lo lançado ao mar. Muitos, incluindo os biógrafos de Donald, concluíram que Donald tirou a própria vida após sofrer algum tipo de colapso mental causado pelo estresse da corrida. Eles sugeriram que ele via 2 escolhas: terminar a corrida como fraude e conviver com a culpa pelo resto da vida, ou perder sua casa e enfrentar a ruína financeira e a humilhação pública se admitisse suas mentiras. Os biógrafos Nicholas Tomalin e Ron Hall sugeriram que Donald entrou em uma espiral de paranoia, um transtorno psicótico com ideias delirantes formadas em estrutura complexa. Nas últimas semanas, suas anotações no diário ficaram cada vez mais erráticas e irracionais. Enquanto isso, um psicólogo clínico chamado Jeff Poulter especulou que Donald sofria de transtorno bipolar não diagnosticado, o que pode ter contribuído para as mudanças bruscas de humor observadas em suas últimas anotações no diário de bordo, que mostravam ele alternando entre episódios maníacos e depressivos.
No dia 24 de junho, Donald começou a escrever em um novo diário de bordo que ele intitulou de Filosofia Interior. Era um manifesto de 25 mil palavras que descrevia como toda a humanidade poderia alcançar um estado evolutivo avançado. Ele chamou de um ser cósmico de segunda geração. O diário de bordo trazia divagações incoerentes do início ao fim, mas ele escreveu que a vida era um jogo supervisionado por seres cósmicos, Deus e o diabo, que definiam as regras pelas quais o jogo era jogado. Ele escreveu que o homem poderia se tornar um ser cósmico de segunda geração e, assim, definir as regras do jogo pessoalmente. Seus registros finais, datados de 1º de julho, incluem escritos como 100 e 2340. Não consigo ver nenhum propósito no jogo 1029. Agora se revela a real natureza, propósito e poder do jogo. Ofensa. Eu sou o que sou e vejo a natureza da minha ofensa. Está consumado. Está consumado é a misericórdia. Muitos que leram esses registros acreditam que Donald fez as pazes consigo mesmo e com sua situação ao decidir tirar a própria vida. Embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, essa é a teoria mais aceita no caso. Ainda assim, não dá para descartar que Donald tenha forjado a morte ou sofrido acidente. Ambas as teorias foram sugeridas ao longo dos anos. Simon Crowhurst, filho de Donald, acreditava nisso, parte do fascínio pela história de seu pai, que desde então inspirou peças, filmes, livros e até uma ópera, está no fato de que ele era um homem solitário, enfrentando o mundo contra os elementos brutais do mar, acompanhado apenas de um rádio e alguns diários de bordo. É uma história que as pessoas lembram, e isso é um consolo. É uma história que te diz algo sobre o que significa ser humano. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com seus próprios pensamentos e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e nos vemos na próxima vez.